explicar o que foi dado na última aula. Portanto, na última aula foi dado este exemplo. Portanto, vocês podem baixar o exemplo da última aula, portanto, do início da última aula. O exemplo é sobre layouts. Eu vou abrir aqui o exemplo. Este exemplo explica como criar layouts utilizando diversas propriedades diferentes. Portanto, nós vimos na primeira aula que podíamos criar layouts com a propriedade float, portanto, a mover certas divisórias para a esquerda ou para a direita. Portanto, o exemplo dado tem este menu inicial. No menu inicial, a pessoa pode escolher aqui diversos exemplos. Primeiro exemplo, portanto, isto foi feito ainda na aula anterior, que era o menu à esquerda com float. Portanto, este menu à esquerda. Ok, tudo bem, isto não está mal. Portanto, isto, vamos lá ver, HTML1 é este texto, menu esquerdo. Sim, por causa é só este texto, o resto está tudo menu esquerdo. Save, ok, thanks, atualizar, menu esquerdo. Portanto, menu esquerdo tem estes elementos, temos aqui a divisória principal para ter o conteúdo principal e depois aqui o rodapé. Precisava aqui de um clear left para limpar aqui os floats. Portanto, este foi o primeiro exemplo. Segundo exemplo, portanto, este também foi visto ainda na aula anterior, portanto, que era o menu à direita. Ora bem, neste menu à direita, o que acontece? Pensei que eu coloquei uma divisória a englobar isto tudo. Portanto, se a pessoa olhar para o HTML é igual para todos. Em todos estes exemplos, o HTML é o mesmo, só que em relação à primeira aula eu coloquei esta divisória que engloba tudo. Portanto, em vez de estar a colocar a informação do body, coloquei aqui uma divisória para englobar tudo. Esta divisória tem uma largura, portanto, container, largura máxima de 600 pixels. Portanto, as margens estão altas, quer dizer que é para ficar ao centro. Portanto, isto faz com que este menu direito faça um float não para este canto, mas até onde está contido, portanto, ao elemento ascendente, onde está contido, até aos 600 pixels. Portanto, este primeiro exemplo e o segundo, portanto, isto foram com a propriedade float. Portanto, aqui é importante ter atenção à ordem, se a pessoa tocar a ordem das divisórias, portanto, o aspecto troca. Terceiro exemplo, em vez de utilizar floats, utilizar a propriedade para colocar os elementos numa determinada posição. Portanto, por omissão, a propriedade position está static, quer dizer que não está em nenhum lado, portanto, não está colocada em nenhum lado. Esta propriedade, portanto, por omissão é static, pode ser relativa, portanto, relativo quer dizer que a pessoa pode utilizar o top ou right button ou left para dar um deslocamento em relação ao sítio normal onde iria ele ficar. Se temos uma divisória, temos outra por baixo, eu posso dizer que esta de baixo pode dar um bocadinho para cima, mas é relativa à posição onde ela queria ficar. Podemos dar uma posição fixa, portanto isto é uma posição fixa aqui no ecrã, portanto fica sempre fixo. A pessoa anda uma página para cima e para baixo, mas fica sempre fixo. Eu posso colocar aqui um rodapé fixo. A gente anda para cima e para baixo, mas o rodapé fica sempre fixo. Portanto, neste caso, mais uma vez, é necessário depois alterar uma dessas propriedades, top, button, right ou left. E pode ser absoluto. O absoluto é um deslocamento em relação a um ascendente que tenha pelo menos uma posição relativa, fixa ou absoluta. Portanto, se não houver nenhuma descendente que esteja a colocar num destes tipos, então ele faz em relação ao body. Portanto, este layout foi criado utilizando a propriedade position e neste caso não é necessário os floats. Nem é necessário o float, nem é necessário aqui o clear, portanto, isto foi só utilizando aqui a propriedade position.
Outro exemplo, utilizando a propriedade display com o valor inline block. Ora bem, se uma divisória tiver a propriedade display como sendo do tipo inline block, quer dizer que essa divisória é um bloco. Portanto, quando a divisória é um bloco, ocupa até ao fim da largura disponível. Mas sendo um inline de bloco, é um bloco inline, portanto é um bloco, mas permite ter blocos ao lado. Portanto, é isso que acontece aqui. Portanto, aqui o que acontece é que se eu diminuir aqui o tamanho, o bloco salta para baixo. Mas salta para baixo porque não há espaço para colocar o bloco aqui ao lado. Portanto, isto tem aqui outros blocos aqui ao lado. Aqui em baixo a gente tem mais blocos e permite ver que os blocos saltam para cima, para um lado e para o outro. A pessoa pode alterar aqui o tamanho dos blocos. Inspecionar elemento. Pego aqui num destes blocos, coloco 100, 100. Ok, tem aqui blocos mais pequenos e agora a pessoa pode ver que portanto, os blocos saltam de posição à medida que tem espaço ou que não tem espaço. Portanto, neste caso temos divisórias, quando cada divisória é um bloco, mas é um bloco inline, quer dizer que podemos ter vários blocos uns ao lado dos outros. Portanto, aqui também é sempre necessário, portanto, aqui neste caso os blocos têm tamanho fixo, assim tem tamanho máximo. Portanto, este bloco a verde tem tamanho máximo, quer dizer que pode diminuir em relação ao tamanho máximo. O menu tem tamanho fixo, que quer dizer que não diminui. Portanto, tenham atenção a isso. Portanto, se os elementos tiverem tamanho fixo, o elemento nunca diminui. Se o elemento tiver só um tamanho máximo, então aí pode diminuir. Portanto, este exemplo foi criado só com esta propriedade inline block. Portanto, foi criado o mesmo layout utilizando aqui a propriedade inline block. Mais exemplos que vimos. Agora, estes exemplos que estão aqui a seguir, estes últimos exemplos, são o que chamam-se de layouts líquidos ou layouts que têm tamanho variável, os elementos têm tamanho variável, enquanto que nos elementos anteriores temos aqui elementos com tamanhos fixos e outros com tamanhos máximos, mas também acaba por ser variável. Portanto, isto é o exemplo número 1, só que agora ainda aparece aqui o menu direito como sendo o menu esquerdo. Portanto, ainda é o exemplo número 1, foi uma cópia. Só que agora o que estamos a utilizar é a largura tem uma percentagem do ecrã, ou uma percentagem da área possível. Portanto, neste caso, se eu diminuir, tudo diminui. Portanto, o menu acho que é para aí 25% aqui da área disponível, o outro deve ser 75%. Mas é 75% da área disponível, porque o rodapé está dentro de uma divisória aqui com um certo tamanho. Esse tamanho é para aí 90% da área disponível. Portanto, este é semelhante ao número 1, só que tem aqui a largura em percentagem. Outro exemplo. Agora, estes layouts chamam-se layouts responsivos. Portanto, o layout muda de acordo com o tamanho do ecrã ou com o tipo de ecrã. Portanto, se eu tiver um tablet, por exemplo, isto pode mudar o layout todo porque identifica que é um tablet, ou se tiver uma certa dimensão. Aqui é mais importante geralmente saber qual é o tamanho do ecrã para a pessoa mudar o layout de acordo com o tamanho do ecrã. Se é portrait, se é landscape, qual é o tamanho, se é grande, se é pequeno, a gente pode ajustar qual é o nosso layout para esses tamanhos. Portanto, podemos aqui ver, portanto, se a pessoa diminuir o ecrã, portanto, em vez de ter um ao lado do outro, ele muda o layout, vai ficar um por cima do outro. Portanto, isto tem a ver com a largura. Portanto, vamos aqui ver o que é isto em termos de... Portanto, isto é o exemplo 5. Em termos de regras de estilo, temos aqui... Já temos aqui as regras para quando. Portanto, quando isto é verdade, que a largura mínima é pelo menos a 600 pontos,
a largura mínima é pelo menos 600 pontos, quer dizer que isto é para maior que 600 pontos. Portanto, se o ecrã tiver mais de 600 pontos, aplica-se isto. Se o ecrã tiver menos de 600 pontos, que colocava-se aqui, por exemplo, se tiver menos de 599 pontos, aplica-se a outras regras de estilo. Portanto, aqui está-se a dizer que esta regra de estilo é para quando o mídia for screen, portanto o mídia pode ser, portanto, esta pessoa pode ter um CSS para impressão, um CSS para o ecrã, um CSS para a televisão ou para outros dispositivos, ou para todos os dispositivos. Portanto, aqui estamos a olhar para o tamanho mínimo, portanto, se o mínimo for 600, portanto, se tiver mais de 600, então aplica-se estas regras. Portanto, neste caso, o que está aqui a fazer é, portanto, só se coloca em float se a dimensão for superior a 600 pixels. Portanto, se a dimensão for superior a 600 pixels, então fica um ao lado do outro. Temos aqui o float para fazer isso. Se for menor que 600 pixels, então isto não se aplica, então fica um por cima do outro. Ora, o último layout. Portanto, isto foi um layout que foi pedido aqui. Foi pedido aqui que era este. Portanto, o layout é isto. Portanto, tem 3 colunas. Tem 3 colunas. Tem aqui do lado direito uma coluna de anúncios. E então aqui a ideia é, se o ecrã for pequeno, os anúncios aparecem. Portanto, esta era a ideia. Era programar isto. Se os anúncios forem pequenos, portanto, se o ecrã for pequeno, a gente apaga aqui esta divisória com os anúncios. Portanto, vamos ver isto em funcionamento. Portanto, temos... Vou aumentar aqui um pouquinho. Portanto, temos aqui os anúncios. Agora eu vou diminuir. Portanto, isto mudou para um elemento por cima do outro e os anúncios desapareceram. Portanto, isto automaticamente só com os CSS. Portanto, não é necessário ter nenhuma programação para fazer isto. Portanto, o CSS faz isto automaticamente. Portanto, isto... A pessoa ajusta o layout da página. Sim. Ajusta-se o layout da página de acordo com a dimensão ou a orientação que temos em termos de janela aqui. Ora, aqui na página vocês têm links para exemplos disto. Um importante é este, Media Queries. Media Queries é no CSS colocar estilos de acordo com uma certa pergunta que se faz em relação a qual é o mídia que se tem. Por exemplo, a pessoa pode verificar que pode colocar um layout para quando o ecrã é pelo menos 600 pontos e a orientação é landscape. Portanto, quando isto acontecer, a pessoa coloca um certo layout. Quando acontecer outro tipo, por exemplo, quando a orientação for a portrait, então cria um layout diferente. Portanto, a pessoa pode ter regras de estilo de acordo com o tamanho do ecrã, com o tipo de ecrã, com a orientação, se é ou não um dispositivo que é para ser usado na mão. Portanto, isso pode ser um tablet, um telemóvel ou uma consola de jogos. Portanto, são dispositivos que a pessoa utiliza na mão. Pode ser um PDA. Portanto, e tem por aqui muitas possibilidades diferentes para se escolher para se escolher as regras que se aplicam a um determinado dispositivo ou um determinado caso. Portanto, tem na página aqui links sobre exemplos e links importantes sobre este tópico. Hoje vamos falar um bocadinho sobre texto. Portanto, depois, se tiverem dúvidas em relação aos layouts, portanto, depois coloquem na próxima aula. Ora bem, texto. Formatação de texto. Portanto, nós temos aqui um PowerPoint do ano passado. Formatação de texto e fontes.
Portanto, a propriedade fonte family permite definir qual é a fonte que vai ser utilizada. Portanto, a fonte, portanto, em princípio, neste caso, é utilizada Arial. Se não existir, passa para a seguinte. Se não existir, passa para a seguinte. Portanto, isto por exemplo, o Dreamweaver tem os diversos tipos de fontes. Depois a pessoa pode escolher qual é o tipo de fonte e depois a classe, essas coisas todas. Portanto, o Dreamweaver tem exemplos das coisinhas todas direitinhas. E o livro também tem. O livro também tem geralmente a explicar aqui os tipos de fontes que existem e geralmente o que se escolhe. Portanto, pode-se mudar a cor, portanto, pode-se colocar o código hexadecimal, chamar a função RGB e dar a percentagem para cada uma das componentes, ou então colocar aqui o código hexadecimal de cada uma das componentes. E posso também dar um nome, também há nomes que podem ser utilizados aqui para as cores. Tamanho do texto. Então, o tamanho do texto pode ser em pixels. Há aqui outras unidades. Assim, para já vamos só considerar os pixels, depois as outras unidades vamos falar numa das próximas salas, vamos falar dos vários tipos de unidades que temos. Font weight, portanto, esta propriedade permite colocar o texto em normal, bold, lighter, fonte variante permite colocar em small caps, normal ou small caps, fonte style normal, itálico, oblique, o outro é o que tiver para trás. Letter spacing, o espaçamento entre as letras, portanto pode ser um valor fixo, ou uma porcentagem. Word spacing, portanto colocar um espaçamento entre palavras. Line height, portanto o espaçamento entre as linhas, portanto o espaçamento na vertical. Pode ser normal, pode ser uma porcentagem, pode ser um valor fixo. Então, temos aqui diversas propriedades para tratamento de texto. White space ou alinhamento, um dos alinhamentos, alinhamento na horizontal, alinhamento na vertical. Text decoration, por exemplo, colocar uma linha por baixo, se for necessário, uma linha a meio. Transformações de texto, podemos colocar tudo em letras maiúsculas, tudo em letras minúsculas, portanto há aqui também diversas possibilidades. E pode-se colocar na propriedade fonte, logo isto tudo aqui, muita informação de seguida. Portanto, posso colocar bold, italic, small caps e colocar dimensões, o tipo de letra, por aí em diante. Portanto, temos aqui um exemplo de que é que se pode utilizar e depois aqui tem então exemplos mais detalhados e com a explicação do que é cada um dos exemplos. Portanto, isto tanto para o texto como para as letras. As letras, portanto, existem geralmente 3 tipos de letras, sem a serifa, portanto, sem nada de bonitinho, com a serifa, ou com a serifa com uma cor diferente. Portanto, aqui a serifa aparece aqui a vermelha. Portanto, acho que não há nenhuma fonte que apresente aqui a serifa com uma cor diferente. Portanto, fontes com serifa, portanto, temos aqui exemplos, o Times New Roman e Georgia, portanto, são exemplos, sem serifa Arial, Verdana, e depois fontes onde o espaço entre as letras é sempre o mesmo. Então, às vezes é útil, por exemplo, para código, a gente quer que o espaço da letra seja sempre o mesmo, que vai ficar tudo bem formatado. Senão o texto fica esquisito. Portanto, isto aqui, vamos ver aqui um exemplo. Notepad.
aqui um espaço e mais. E agora vou colocar a letra A. Colocar a letra I. A letra M. Portanto, em princípio, todas estas letras ocupam o mesmo espaço. Portanto, isto, se eu mudar a fonte, não sei se aqui consigo mudar a fonte, agora vou colar isto para o Word. Colar isto aqui no Word, vamos ver os tipos de fontes. Portanto, neste caso, o I ocupa muito menos espaço que as outras letras. Portanto, a monospace, portanto, são fontes que ocupam sempre o mesmo tamanho, as letras. O Courier. Courier, sim. Portanto, agora se eu chegar aqui, mudar isto. Courier. Portanto, todas as letras ocupam o mesmo espaço. Portanto, isto é importante que num documento, geralmente... Todas as letras e caracteres também. Sim, tem os caracteres também, sim. Portanto, tudo ocupa o mesmo espaço. Save não. Ok, depois tenho aqui mais exemplos para experimentar isto. E agora, ainda falta aqui um exemplo e vou fechar isto. Text Effects. Efeitos que podem ser aplicados aos textos. O Shadow, por exemplo. Portanto, isto é CSS3. Portanto, agora podemos ver isto. Efeitos, o que é que isto recebe? Isto recebe. Portanto, a última é a cor. A última coisa é a cor. Ora bem, isto, qual é a propriedade? Text Shadow. Text Shadow. Sintaxe, está aqui a sintaxe. Portanto, um shadow horizontal, vertical, blur e depois no fim a cor. Então vamos aqui experimentar. Portanto, horizontal eu vou colocar 15. Submit. Portanto, isto andou na horizontal. Portanto, fez um deslocamento na horizontal. 25 na vertical. Portanto, isto é o deslocamento da sombra na horizontal e na vertical. Colocar 15 no blur, portanto fica menos nítido ou mais nítido. Portanto, isto, se colocar 1, fica quase igualzinho ao texto inicial. E o último é a cor. A pessoa escolhe qual é a cor. Sim, sim. Ok. Bem, só a última coisa que eu queria mostrar aqui sobre o texto, que é o seguinte, que é utilizar o seletor First Letter. Sim, portanto, só a última coisa que eu quero mostrar. Portanto, o seletor First Letter permite selecionar a primeira letra, por exemplo, a primeira letra de um texto. Qual é a ideia disto? É, por exemplo, isto. Aumentar a letra para, por exemplo, se a gente tiver um texto, assim, é de jornais, a gente vai ter uma letra grande. Vamos também aprender, não é? Sim, a seguir vai ser JavaScript. Ok, então assim, tem na página links para estas coisas. Depois deem uma vista de olhos a estes exemplos.